Bem-vindo à Carta de Gestor de Renda Fixa de maio de 2026. O mês de maio foi marcado por desempenho relativamente positivo dos ativos de risco globalmente, impactado pela queda importante do preço de petróleo no período. O Brent cedeu cerca de 20%, dada a expectativa de extensão do cessar-fogo relacionado à guerra do Oriente Médio, a abertura do Estreito de Hormuz. Apesar disso, o estreito permaneceu fechado ao longo do mês, com a navegação reduzida comparativamente ao período pré-guerra, e o consumo dos estoques do petróleo global seguiu em ritmo elevado, com as reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos cedendo para o menor nível em 2 anos. Especificamente nos Estados Unidos, os dados da atividade econômica seguiram mostrando resiliência, a despeito da elevada incerteza relacionada à guerra. Assim, apesar da revisão baixista da segunda leitura do PIB, referente ao primeiro TRI de 2026, a atividade seguiu mostrando força e os indicadores surpreendendo positivamente. Além disso, o tema IA e o desempenho das bolsas mantiveram as condições financeiras relaxadas, dando suporte ao crescimento. Ao mesmo tempo, os dados relacionados ao emprego continuaram mostrando estabilização do mercado de trabalho americano, enquanto as surpresas inflacionárias ficaram em um campo positivo. Nesse sentido, essas combinações de dados de atividade, emprego e inflação surpreendendo para cima explica a alta dos vértices curtos nos Estados Unidos, com vencimentos de 2 anos abrindo cerca de 15 basis points. Além disso, a ata do Fed, assim como os discursos dos dirigentes do Banco Central, trouxeram um tom mais duro em relação à inflação no período, com alguns membros reconhecendo uma preocupação com o aumento dos preços, fazendo com que a probabilidade de elevação dos juros por parte da autoridade monetária aumentassem, pressionando a ponta curta e sobrepondo a queda do preço do Brent no período. Já os vértices mais longos americanos fecharam o mês de maio mais próximos à estabilidade, com o 10 anos, por exemplo, subindo cerca de 8 basis points no mês. Embora a volatilidade tenha sido bastante elevada ao longo do período, em toda a estrutura a termo da curva de juros, com destaque para a última semana, onde houve forte fechamento dos juros futuros, acompanhando a queda do preço do petróleo. Vale ressaltar que o tom mais duro utilizado por diretores do Banco Central Europeu, somado ao aumento das expectativas de inflação de médio e longo prazo, aumentaram a possibilidade de alta dos juros já na reunião de junho, somando a isso as preocupações inflacionárias na região, que possui demanda importante da importação de petróleo, faz com que a inflação implícita dos títulos americanos avançassem. Sendo assim, passamos a projetar no nosso cenário base um ajuste de 25 basis points em cada uma das 2 próximas reuniões do Banco Central Europeu, enquanto mantemos a projeção de juros parados nos Estados Unidos ao longo de 2026. No Brasil, o mês de maio foi marcado por dados de atividade econômica relativamente fortes. O destaque foi o PIB do primeiro TRI de 2026, divulgado no final do mês, que mostrou um crescimento de 1,1%, praticamente em linha com o esperado. Os principais vetores de crescimento foram, na atividade interna, com o avanço robusto do consumo e do investimento do lado da demanda, enquanto do lado da oferta, a indústria extrativa de construção civil, agropecuária e comércio avançaram. Assim, mantemos nossa projeção de crescimento econômico de 2,1% neste ano. Na mesma direção, os dados da PNAD e do CAGED seguiram sugerindo um bom momento para o emprego no Brasil, com geração de vagas na média dos últimos meses no campo positivo e a taxa de desemprego historicamente baixa. Do ponto de vista inflacionário, os dados seguiram sugerindo atenção, uma vez que o IPCA 15 apresentou surpresa altista. Assim, embora tenha desacelerado em relação ao mês anterior, o detalhamento mostrou uma alta na média dos núcleos e um nível relativamente elevado da difusão, com a qualitativo que exige cautela, sobretudo na hipótese de manutenção dos preços de petróleo elevado por causa da guerra. Já em relação ao desempenho da moeda doméstica, o BRL apresentou desvalorização de cerca de 1% no mês, apresentando desempenho relativamente pior comparativamente aos pares emergentes, impactado pelo desempenho moderadamente mais forte do dólar global. Por questões domésticas, a saída de fluxo estrangeiro da bolsa no período, possivelmente impactado pelo ganho de força da tese de A ao redor do mundo. Diante dessa conjuntura de piora das expectativas de inflação, atividade resiliente, mercado de trabalho ainda forte, a desvalorização do câmbio e bancos centrais ao redor do mundo com um tom mais duro, a curva de juros doméstica apresentou alta ao longo de maio, em especial nos vértices médios e longos, ao mesmo tempo que o aumento a cautela na extensão do ciclo de corte por parte do Banco Central brasileiro. O juros real apresentou alta em todos os vértices, dada a expectativa de menor redução da Selic por parte do mercado,
na margem. Assim, o CDI subiu 1,1% em maio, enquanto o prefixado IRFM apresentou alta de 0,7%. Já o desempenho do IDDI foi um dos destaques do mês de maio, com desempenho de 1,82% no período, o que representa cerca de 170% do CDI. Essa mensagem te ajudou a compreender o mercado de renda fixa de maio? Clique no sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. BB Asset, invista com quem é líder.